E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Ai, ai, essa rinite tá foda. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre como eu gosto das pessoas. Eu tô numa fase bem sensível, eu tô subindo alguns conteúdos, quem me acompanha começa a ter uma participação da minha vida e sabe que eu tô numa fase melhor. Até te convido para se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. E estar nessa fase melhor tem feito com que eu me conecte com as coisas mais simples e mais gostosas da vida. E uma delas é o quanto eu gosto de pessoas. Eu eu vejo, eu encontro pessoas na rua e eu fico encantado por elas, sabe? É, eu vejo o comportamento, eu vejo as coisas das pessoas, eu consigo ver além da pessoa. Como eu posso dizer? É como se eu fosse realmente encantado pela existência. O que para quem me acompanha aqui é totalmente dicotômico, né? Porque quando eu tô surtado, eu fico tipo sem conseguir viver, né? Mas é isso, no final das contas eu tenho uma paixão pela existência. E o bicho homem é muito legal. Poxa vida, né? Eu voltei de bike, hoje é domingo, domingo à noite. Eu voltei de bike para casa e aí parei no farol e tinham motoboys fora da moto, né? Devia ser um local de retirada de coisas. E acabei olhando eles assim, sabe? E é muito legal porque, poxa vida, às vezes nós estamos tão distraídos, né, para não dizer obcecados em nós mesmos, né, pela qualidade egocêntrica, que não olhamos para as pessoas. Eu fui no aniversário de criança, né, de um amiguinho da escola do meu filho, e os garçons e as moças que estavam nos atendendo e servindo trocavam sorrisos assim, né, com o meu modo de ser, de falar. É até, poxa, engraçado, eu já falei aqui em outros vídeos que às vezes eu acho que eu sou super fechado, antissocial, mas cara, não tem um dia que eu não fale com uma meia dúzia de pessoas na rua, sabe? E, e nesse dia tinham alguns garçons que eu conversei e poxa, aí, sabe, é um gesto tão simples e que eu também muitas vezes não percebo e não faço, que é a pessoa vir servir e você parar, olhar para ela e falar, não, obrigado, ou muito obrigado, olhar no olho, trocar um sorriso, sabe? Cara, isso é tão simples, né? E, poxa, faz a diferença. E aí eu tava vendo os motoboys e, poxa, tem menino, tem veiaco, tem ali os trejeitos e eles rindo. E, cara, são pessoas fazendo a sua correria, né, cara? Trampando, sabe? Aí é um lado muito sensível que eu tenho, que eu consigo ver a sensibilidade da pessoa. Às vezes eu posso ver, às vezes eu posso estar fantasiando, mas não importa, é o que eu sinto. E eu fiquei muito contente com isso, porque eu vi um cara, sabe, moço bom, sabe quando é um moço bom? E, poxa vida, eu fiquei contente de poder ter reconhecido isso. Eu tô me conectando de novo com as essências mais puras que eu tenho dentro de mim. E aí eu tava pensando numa coisa, né? Sobre a nossa temática, que é abstinência e dependência química. No início, no processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas, diferente de uma redução que exige uma honestidade, uma transparência interna muito grande, na remoção, a gente tem que passar.
né? É bom passar, deveria passar por alguns aspectos de evitação. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre isso. Porque funciona da seguinte maneira. No começo de uma remoção, cara, ainda tudo é muito, sabe, agudo, latente. É um hiato que se abre assim na relação da ressignificação da vida, que vai mexer em muita coisa. E eu tava pensando, né? O nível de amizade, ele, ele pode ser muito favorável quando se tem amigos de verdade, tá? E esse é um assunto muito amplo, eu inclusive já fiz um vídeo sobre amizade e eu tava pensando aqui, às vezes, independente do momento, nós estamos passando por dificuldades e as dificuldades elas são muito pesadas, tá? E procuramos maneiras, jeito de nos distrair. Porque é importante descontrair também, parar de pensar naquilo que incomoda. E os amigos muitas vezes eles estão aí para isso. Mas o que é um amigo de verdade, né? Porque assim, se você quiser saber quem é seu amigo, chama ele para um problema. Chama ele para uma dificuldade, chama ele para sangrar do seu lado, para chorar do seu lado, para ficar com raiva do seu lado, sabe? Para poder também te ajudar a levantar e ter conquistas, conquistar do seu lado, ficar feliz do seu lado. O amigo, ele vai estar pronto para a coisa mais difícil, tá? E diferente de colegas, os colegas estarão sempre prontos para descontração, para entretenimentos. Não que o amigo não esteja, mas qual que é o nível real de amizade? Se um amigo sabe que você está num momento difícil e que você está fazendo um trabalho de recuperação de álcool e drogas e que não vai ser legal você sair, como é que essa pessoa vai te levar para sair? Ah, mas eu vou numa reunião de amigos, a gente vai comer uma pizza em casa. Legal. Tem maconha? Tem vinho? Poxa, são coisas normais, naturais e de descontração, mas talvez você não esteja pronto para isso. Ah, nós vamos sair para ir a um bar comer um petisco. Legal, você vai ao bar. Ah, não, mas eu vou num show da minha banda favorita. Legal, você vai num show. Então assim, qual que é o nível, né? Qual que é a necessidade? E eu tô associando esses assuntos pelo seguinte: as pessoas, no final das contas, os amigos ou os colegas, só estão tentando viver algo em ser, de repente, gostoso, em estar feliz. Mas você tem que ter cuidado com você. É importante saber que existe um período, tá? E esse período, se ele não for possível de ser evitado, é importante evitar. É importante não socializar. É importante ficar em casa. É importante descansar o corpo. É importante deixar a casa com fluxo organizado. É importante se alimentar bem. É importante dormir, sabe? Não é se distraindo que você vai melhorar hoje. Não é indo para casa de amigos, para um bar, para uma balada, para um show, para um encontro. Ah, mas é de tarde, não tem problema nenhum. Cara, tem álcool, tem droga, tem pessoas ali buscando entretenimentos. Porra, mas eu nunca mais vou ver isso. Talvez depois que as coisas ficarem mais estruturadas. Mas como eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não vou repetir esse assunto. A importância tá em conseguir enxergar, inclusive nesses níveis de amizade, onde é que tá a beleza da pessoa, tá? E onde é que tá a sua beleza nisso? Porque nós temos coisas boas dentro de nós. Eu fui tocado hoje vendo essas pessoas e eu fiquei muito feliz. Porque é isso, porque de repente é uma pessoa que, sabe, passa dificuldade, tem uma série de questões
e tá ali, se dedicando, se esforçando, trabalhando, sabe? Pô, o cara tava com o rosto cansado, mas ainda assim uma energia leve, né? Dava pra ver brilho nos olhos dele. E no final das contas é isso. E os nossos amigos, eles também estão assim para nós. E muitas vezes a gente tem que tentar entender como nós estamos para nós. Porque esse brilho, ele existe na gente. É isso que eu quero trazer. Assim como eu consigo reconhecer nos outros o que há de bom, eu só consigo fazer isso porque eu reconheço o que há em mim. E para que eu tenha tudo isso, eu tenho que ter todos estes outros cuidados, sabe? Tem que entender o momento, tem que entender a situação, tem que sempre refletir se eu não estou buscando uma distração, uma substituição, uma migração, uma compensação, sabe? Porque quanto mais eu fujo do que eu sinto ou do que eu penso, eu posso anestesiá-lo, eu posso distraí-lo de alguma forma, mas ele quando ele volta maior. Então é importante parar, sabe? Para que esse nosso brilho, que também é reconhecido pelos outros, que estão nos nossos amigos, que estão nos nossos colegas, que é nosso, possa então ser vivido. Não são distrações, não são substituições, compensações e etc. que vão fazer com que a gente brilhe. Muitas vezes o nosso brilho está em realmente nos preservar por um período onde temos que arrumar a casa, entre aspas, em todas as possíveis semióticas dessa tradução lúdica. Arrumar a casa. Arrumar a casa interna, o corpo. Eu, inclusive, tenho uma passagem dessa no meu último livro publicado, o livro Vida Adulta, onde eu retrato a casa me referindo ao corpo, né? Então, o cuidado do corpo. O cuidado do corpo, ele tá em saber descansar, em saber se alimentar, em se hidratar, sabe? Saber dizer não para distrações e ou saber ir para uma distração segura, saudável, para que então haja comunicação entre o pensamento e o sentimento, entre parentes, espiritual, energético. Porque na jornada da abstinência e da sobriedade, seja por redução ou remoção, essas coisas elas são muito marcantes, tá? E geralmente um adicto ele é relativamente sensível. E esse tipo de beleza que eu encontro nas pessoas e que estão aí, que fazem parte inclusive dos meus amigos comigo, colegas, etc., são reflexo do que eu estou vivendo. Então, se hoje eu estou conseguindo viver uma série de coisas legais e boas e reconhecer isso na vida, nas pessoas, é porque eu estou em comunhão comigo. É porque eu venho cultivando. Então, novamente, vocês percebem que o álcool e a droga, o vício, ficou lá atrás, que praticamente eu nem falei disso. Mas, se você está no início, ou está um período sem o uso e começa a se permitir, a socializar, reflita se você está indo de forma íntegra e real ou se você está distraído, ou se você está querendo fugir da realidade de alguma forma. Cara, isso é muito importante. Pode parecer simplista, pode parecer, sabe, um papo furado, mas isso é o que resulta. Até mesmo as pessoas que estão iniciando os processos de recuperação e tratamento, muitas vezes tem lapsos, recaídas, volta ao uso, porque se colocam em risco, porque vão lá achando que dá, achando que não dá nada, e fica com aquela energia acumulada, e não trabalhou o pensamento, e não trabalhou o sentimento, e não respeitou o corpo, e a casa tá bagunçada. Então assim, cara, é uma jornada com muitas verdades, com muitas origens e muitas soluções. E eu realmente tento de todas as sortes compartilhar as mais possíveis transparências para que você traduza a sua verdade e encontre a sua maneira. E é só isso. E hoje eu achei legal, aconteceu um outro episódio também muito marcante, muito bonito,
mas eu não vou compartilhar porque hoje o mundo está muito sensível e infelizmente qualquer coisa dita pode ofender, mas eu enxerguei algo tão bonito hoje, tão, sabe, harmonioso, que me preencheu o coração. Então hoje eu tive muitos encontros com pessoas na rua em momentos ímpar, que a minha sensibilidade de conseguir me enxergar bonito, sabe, por dentro, fez com que eu enxergasse as pessoas bonitas também. Porque no final das contas é isso. A gente vive um reflexo, um espelho. E, poxa, quem me acompanha viu aí o perrengue que eu passei em alguns momentos atrás. E, poxa, agora eu faço questão em compartilhar os momentos bons. Porque é essa a virada da chave, né? Um cultivo de coisa boa, mesmo que ainda não haja uma resposta, até que por fim as respostas começam a aparecer. Então eu quis misturar todos esses assuntos e no final das contas, você é uma pessoa bonita, tá? Existe coisa bonita dentro de você. E a gente só precisa encontrar uma maneira de fazer esse brilho voltar e ser compartilhado com todos. Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!